nesse culto aqui. Vamos orar? Estenda a mão para cá. Pai, quero me colocar diante do teu altar. Me usa como instrumento nas tuas mãos, para que vidas sejam salvas, tocadas, edificadas. Que o Senhor faça aquilo que ninguém pode fazer. Que o Senhor venha mover de forma sobrenatural nesse ambiente. Que haja unção, que haja presença. Que todo esse ensino possa ser recebido num solo fértil e multiplicado em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Culto semeadura é um culto em que nós trazemos algo para semear na vida das pessoas. Não sabia, pastor? Não tem problema, você vai ser abençoado em nome de Jesus, amém? Fique bem tranquilo, não é essa preocupação, né? A Bíblia fala que é mais gostoso dar do que receber. Nós começamos isso há 12 anos atrás. No começo acho que foi só eu e a pastora, talvez um ou outro líder, depois foram só os líderes, depois virou uma dinâmica que nós sempre fazemos. É um culto em que nós semeamos crendo nas coisas que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Quinta-feira eu compartilhei uma palavra rapidamente falando de como é a economia dos céus. Olha para uma pessoa bem bonita, ou quem estiver do seu lado mesmo, e fale: não é igual a da terra. Na terra, como é que funcionam as coisas? Quem mora em algum lugar aqui? Quem usa luz elétrica? Quem usa água? Estou vendo que uns não levantaram a mão mesmo, né? Dá para notar. Quem usa água? Amém. Tudo isso tem que pagar, sim ou não? Sim ou não? Para pagar, o que você faz? Trabalha, glória a Deus. Então o que eu faço nessa terra? Eu vou ceder um tanto do meu tempo, da minha vida para alguém, para algo, para alguma coisa. Ela vai me pagar em dinheiro, não é isso, amados? E eu vou usar esse dinheiro, essa espécie que eu ganhei, e vou fazer um escambo, vou fazer uma troca. E vou pagar a luz, pagar... É assim sim ou não? Sim. Olha para uma pessoa bem bonita e fala: no reino não é exatamente assim. O reino dos céus funciona uma economia diferente que eu compartilhei um pouco quinta-feira. Primeiro princípio do reino dos céus: tudo se consegue com trabalho. 5 amém. Tá vendo? No reino dos céus tudo se consegue com trabalho. Deus fez o homem e a mulher, ele colocou para trabalhar. O homem já foi dar nome para as coisas, né? Inclusive, como eu falei no culto de quinta, e reforço: depois que Deus fez a mulher, ele nunca mais descansou. Mas ele descansou o 7º dia, pastor. Não, ele descansou da obra que ele fez, porque ele viu que era bom. Mas Jesus mesmo fala: ó, meu pai trabalha e eu também trabalho. Pastor não acredita nisso. Case para você ver, irmão. Tô brincando, mas é verdade. Quando você pregar, você fala o que você quiser, amor. Eu falo aqui, está na Bíblia isso. Tudo no reino dos céus é conquistado com trabalho. Porque o trabalho dignifica. Porque o trabalho dignifica. Amém? Como as coisas acontecem no reino? Tudo é com trabalho. O reino é conquistado à força, e os que se esforçam se apoderam dele. Reinaremos com Cristo, governaremos com Cristo. Vamos trabalhar. Não acho que o céu é ficar pelado com as asas assim nas tuas costas, tocando harpa e voando para lá e para cá. Eu não consigo nem entender quem acharia isso divertido. Mas falei também de algumas coisas que funcionam no reino dos céus. Qual que é o outro princípio? Economia do céu se faz de dar e receber. Eu expliquei que é diferente dar de receber. Tem gente que gosta de dar, tem gente que tem dificuldade de receber. Deus deu Jesus para o mundo, o seu povo, que era o seu povo, que dizia não o recebeu. Mas todo aquele que o receber, recebe aquele que o enviou. É Jesus falando isso. Quem receber é uma criança em meu nome, a mim me recebe. Quem recebe a mim, recebe ao Pai que me enviou. Amém, amados? Então por que você está falando isso, pastor? Então na economia dos céus, trabalho, segundo ponto é dar e receber. Isso é imediato, amados. Você pode dar e na mesma hora você pode receber. Falei de um outro princípio, que eu não vou me alongar hoje falando sobre isso, que é plantar e colher. É um ciclo diferente que eu vou enfatizar hoje, porque é um período de plantio. Amém? E a outra forma também da economia dos céus, que é qual? Quem lembra? Pedir. Pedir e dar-se-vos-á. Erreis porque não sabeis como pedir. E aí hoje eu vou falar sobre plantio e colheita, nosso culto de semeadura 2024. Semearemos para 2025 e grandes coisas o Senhor fará em nosso meio, em nome de Jesus. Então são 22 slides, eu comecei com 3 leis. Meu irmão está aqui, é doutor, ele sabe o que é uma lei. Uma lei é algo que todas as vezes que eu replico, não importa onde for, ela vai acontecer. Então eu vou falar coisas assim de princípios de semeadura, ou leis da semeadura, que eu gosto de chamar, e da colheita, que onde você aplicar, seja a área que for, isso vai acontecer.
Com os anos eu fui agregando, então estamos aí em 20 e poucos. Eu vou passar rapidamente e falar esses princípios para que nós possamos absorver em nome de Jesus. Primeiro, leia comigo Gênesis 8:22, por favor. Quem está mais perto, lê mais alto, para ajudar quem está lá atrás e às vezes não está enxergando. 1, 2, 3 e... Então, enquanto durar a terra, vai ter plantio e colheita. São 5h34, está começando a escurecer um pouquinho, daqui umas 2 horas vai escurecer. O que vai ser? E depois de umas 10 ou 12 horas, o que vai ser? E depois de umas 12, 13 horas, porque é verão, o que vai ser? E depois de umas 10, 11 horas, o que vai ser? Dia. Quem concorda que isso continua assim mesmo que eu não queira? Sim ou não? Sim. Salvo Josué que parou o sol, não teve outro. Frio e calor a gente passa. Quem já notou? Opa, você mora aqui nessa região, você passa todo dia. Ou mais que uma vez por dia. Frio, calor, frio, né? Às vezes eu me sinto no filme do Karate Kid. Tira casaco, coloca casaco. Tira casaco, coloca casaco, né? Quem entendeu? Quem não entendeu? Tudo bem, você é de uma outra geração. Vai juntar os filmes agora, daí a gente entende em 2025. Plantio e colheita sempre vai existir nessa terra. Por quanto tempo, pastor? Enquanto durar a terra. Vai sempre ter plantio e colheita. Glória a Deus. Próximo slide, vamos lá. O mesmo versículo ainda. Leia comigo só para a gente reforçar na nossa cabeça. Gênesis 8:22 diz assim: enquanto não deixará de haver frio e verão e dia e... O primeiro ciclo da terra é plantio e colheita. O que é interessante do princípio de plantar e colher? Em todas as estações, no frio e no calor, no verão e no... De dia ou... Eu tenho a opção de plantar e de... Vou explicar de uma forma rápida. A noite foi feita para dormir, como diz minha mãe, né, mãe? Noite foi feita para dormir e para descansar. Hoje está minha família inteira aqui na igreja. Meu pai, minha mãe, meu irmão, que é depois que eu, depois meu outro irmão, né? Na minha parte do Zokazaki, e meu sobrinho mais novo aqui, que eu vou apresentar ele hoje. Oi, Davi! Que também saiu um japonês loiro. Né? Nós estamos aprimorando a espécie. Se à noite você vai hoje acabar o culto, comer um negocinho e voltar para o teatro, depois vai acabar o teatro umas 9 e pouquinho, você vai voltar para tua casa, você vai dormir umas 10 horas. Se chegar lá, você começar a ver o celular, fazer um monte de coisa, tal, responder mensagem, luz azul, tela azul na sua cara, aí depois você não dorme direito, acorda de 2 horas da manhã, 3 horas de novo, aí acorda cedo, amanhã vai trabalhar. No ciclo que era para você plantar repouso, para você descansar, você plantou estímulo, coisas na sua mente. O que vai acontecer? Você não vai dormir bem e amanhã você vai sentir como durante o dia? Cansado. Todo ciclo tem a oportunidade de plantar e de... Se eu faço bem aquilo que eu tenho que fazer num ciclo, no outro ciclo eu sou recompensado. Se eu não faço, mas o que é o importante? Olha para quem está do seu lado e diga assim, ó, todo ciclo você pode plantar e você vai ter colheita. Então a gente só tem que saber discernir os tempos. A Bíblia diz que há tempo e modo para todo propósito debaixo dos céus. Às vezes a gente altera as coisas e sofre com o cenário que nos é imposto. Eu que plantei, então eu vou ter aquela colheita. Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala, depois do teatro hoje, você vai descansar. Quem crê? Quem já está de férias, não vai trabalhar amanhã? Glória a Deus. Quem vai trabalhar amanhã? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, né? Então faz direito essa noite para você descansar, feliz, que daí amanhã você não vai falar, é dia 23, eu devia estar de férias, eu estou aqui. Você vai trabalhar bem naquele ciclo, em nome de Jesus. 40% não vai estar trabalhando, você trabalha com algo que você pode ganhar, você está na frente dos outros já. Aproveita as férias das outras pessoas. Vai, próximo. Consegui me fazer entender disso, sim ou não? Tiago, eu vou poder descer pelo menos até a primeira aqui ou não? Ótimo, eu fiquei nervoso no outro culto, ele falou, não desça que eu quero treinar aqui, né, a filmagem para dar uma olhada, daí eu fico parecendo um leão na jaula, venho até aqui, aí passeio, daí vou para cá, né, então começo a ficar nervoso. Vamos lá, vamos ler Gálatas 6:7 comigo. Não vos enganeis de Deus,
Pois aquilo que o homem... Isso também? Aí a continuidade do versículo fala na carne ou no espírito. Plantio e colheita é algo que existe no campo espiritual. Jesus fala do reino dos céus, que é um reino espiritual. Na grande parte das parábolas ele faz a relação do reino espiritual com plantio e é como uma semente plantada. E o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Ele mesmo fala dele mesmo e das coisas como acontecem. Então plantar e colher acontece também no campo espiritual. Não é só no campo natural. Tem coisa que a gente faz no campo espiritual, que é um plantio, que num determinado tempo eu vou ter a minha colheita. Consegui me fazer entender? Quem já plantou alguma coisa aqui? Ótimo. Naturalmente, assim, um feijão no algodão. Ou seja, ok. Meu pai gosta de plantar um monte de coisa lá em casa, né? Até mais que devia às vezes, né, pai? Esses dias as crianças tiraram um negócio que meu pai plantou lá, que estava 1 ano plantado. Ficou bem feliz. Tiraram para enterrar, para fazer o funeral de um passarinho. Nossa casa é assim, casa de pastor, irmão. Todo mundo vivencia vida e morte, é o ciclo da vida, né? E estavam ainda enterrando para o outro cachorro não devorar o passarinho e destroçar o passarinho, né? A gente lida com as coisas como são. Vai, próximo. Enquanto durar a terra vai haver plantio e colheita. Em todo o ciclo eu posso plantar e colher. Plantar e colher é algo do campo espiritual também. E olha aqui ó, comigo, ó. Tudo começa com uma... Gênesis 1:11. Repete aí o versículo comigo. E disse, produz a terra ervas que deem, e as árvores frutíferas que deem, segundo a sua, cujo o quê? Esteja sobre a terra, e assim se... Tudo começa com uma semente. Ai, pastor, não concordo. Até você, irmão. Como eu explico para meus filhos, se era uma sementinha dentro do pai, eles não sabem ainda como eu coloquei a semente dentro da mãe. Mas eles sabem também que tinha uma sementinha dentro da mãe, que juntou as 2 sementinhas, e assim que funciona. Tudo começa com uma... Quem já começou um relacionamento? Tem uns que nunca? Que dó. Tudo começa com uma... Às vezes é um olhar, né? Às vezes é uma mensagem, às vezes é uma carta. Carta é do meu tempo, né? Às vezes alguém leu algo no caderno de confidências. Ai, fulano gosta de mim, né? Na geração de hoje não é assim. Vou falar para conectar com os outros, dizer para frente assim. Às vezes tudo começou com um curtir. Opa, quem é essa pessoa que curtiu? Que eu falo? Daqui a pouco manda uma mensagem no privado. Aí você stalkeia a pessoa. Tudo começa com uma semente. Às vezes é uma palavra, às vezes é algo que a gente compartilha. Tudo começa com uma semente. Por que é importante eu saber isso? Se tudo começa com uma semente, se eu entender de ciclo e plantio e colheita, eu vou entender de muitas coisas na minha vida. Amém? Vai, próximo, por favor, Tiago. Vamos lá comigo. E uma semente tem poder ilimitado. Se eu plantar um grãozinho de milho, eu vou ter uma espiga que vai variar lá de 450 a 600 grãos numa espiga. Ela vai dar umas 6, 8 espigas. Em um grãozinho eu tenho já na primeira colheita, quando tudo está maduro, quase 4.000 ou mais possibilidades. Quem concorda comigo que com uma semente eu posso fazer uma floresta inteira? Posso ou não posso? Posso ou não posso? Então uma semente tem poder ilimitado. A gente não tem ideia. Fico feliz de saber que um dia eu não vou ver as coisas como espelho. Eu vou ver na imagem perfeita. Então eu vou ver cada ação que eu fiz, todas as coisas que a Bíblia diz que nós seremos julgados pelas nossas obras, não é verdade? E um dia eu vou ver o efeito de tudo que eu fiz. Uma semente tem poder ilimitado. Eu ouvi uma história uma vez de um homem que foi pregar numa universidade americana. Foi no século passado, né? 1900 e alguma coisa. E ele pregou, se preparou. Era um missionário, se preparou, pregou uma mensagem, falou para um monte de gente, deve ter orado, jejuado, né, para dar uma mensagem dentro da faculdade, tem que fazer meio estilo palestra, não é verdade? Para poder, mas ele fez um apelo. Aí ele conta que nesse apelo só veio, na verdade não é ele que conta, é a pessoa do apelo que conta, que só foi ele para o apelo. Uma pessoa, ele fez uma palestra para um monte de gente, veio uma pessoa só no apelo no final. Eu sou pregador, irmão. Dá até um desespero, você faz um apelo, só vem uma pessoa. Fala, fui muito mal.
não derrubou, mas uma semente tem poder. Uma semente tem poder? Sabe quem conta essa história? Billy Graham, um dos maiores evangelistas do nosso tempo presente, que despertou de novo o ministério do evangelismo, que foi o primeiro pregador protestante a ir para televisão, para fazer. Hoje tem gente que prega em televisão, um monte de outras coisas, tem uns que não prega, falam umas coisas que nem é da Bíblia, mas amém. Mas o acesso que a gente tem para televisão, para as coisas que acontecem hoje, esse homem, ele na década de 80 vem aqui no Brasil, enche o estado do Maracanã, de crente pregando, ó, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Uma semente tem poder ilimitado. Você já imaginou o que aconteceria se cada semente que o Senhor depositou dentro de nós frutificasse e multiplicasse? Uma semente tem poder ilimitado. A gente nunca sabe o que vai acontecer com algo que a gente fez, com algo que a gente compartilhou. Por isso que eu falo, se mudei uma pessoa, valeu. Se uma pessoa recebeu, valeu. Porque uma semente tem poder? Agora é só uma pessoa, depois é uma família, porque essa pessoa se casa, depois são os filhos, e de geração em geração, Deus pode fazer algo poderoso em nome de Jesus. Não despreze, a Bíblia fala, não despreze os humildes começos. Uma semente pode mudar tudo. Que o Senhor te use poderosamente em nome de Jesus, e que cada semente que tem plantada dentro de você venha a ser multiplicada nas próximas estações em nome de Jesus. E quem concorda diz? Uma semente faz floresta, irmão. Faz ou não faz? Só tem que esperar o tempo. Vamos lá, próximo. Ótimo. O solo é importante para a semente. Lucas 8:8, leia comigo. Outra final caiu. Cresceu e produziu. Dizendo isso, clamou. Eu preguei esses dias porque nós estamos numa série falando sobre o reino dos céus e essa faz parte que uma semente caiu à beira do caminho, os passarinhos vieram, levaram. Uma semente caiu em solo pedregoso, não conseguiu ter raiz, veio o sol, secou. Uma outra semente caiu e cresceu em meio aos espinhos, eles sufocaram a semente, ela não produziu fruto, mas uma caiu em boa terra e essa produziu a 30, a 60 e a 100. O solo em que você semeia é importante. Tem coisas que você precisa identificar, saber o que fazer e semear. Vou contar uma história rápida, vocês me permitem? Vou estender um testemunho, posso? Estou conversando com o Todd White lá, né? Que vai estar aqui na igreja no carnaval. Um dos evangelistas mais conhecidos do mundo. É o mais convidado do mundo, vai estar aqui na fazenda. Se você perguntar no Brasil quantas igrejas quer que ele vá aqui, você vai se assustar. Que eu sei porque eu faço parte do board dele, mas em abril desse ano eu estava conversando com ele, aí ele me contou uma história bem rápida, posso compartilhar com vocês? Não fica preocupado, chateado. Aí, resumindo a história é assim, ó. Ele contou que ele estava para comprar um lugar, eu fui lá no prédio dele, é lindo o lugar, amados, eu mostrei, né, pastora, para vídeo, assim, meu Deus, a escola dele, profetiza também que alguns nós vamos fazer a escola dele daqui a uns anos lá, aprender inglês, fazer as coisas, né, estamos nesses acordos lá, inclusive. Aí ele me contando rapidamente, ele falou, ele contando testemunho financeiro, ele falou, quando eu estava para comprar o lugar que eu precisava comprar, eu tinha 300 mil em caixa do nosso ministério. E eu me mudei para um lugar que custava 20 milhões de dólares. Ele já tem pago, se eu não me engano, 16 milhões. Mas eu vou contar o que Deus falou para ele. Posso ou não? Ele estava orando, falando, Deus, e agora? Eu sei que é de Deus, porque o Senhor, é a visão que um profeta me descreveu do lugar, é tudo exatamente como era, todas as coisas, como é que eu vou comprar isso daí? Ele tinha 3 funcionários no ministério dele. E entrou numa empreitada milionária. Daí Deus falou assim para ele, pega tudo que você tem e semeia em tal ministério e tal pessoa. Ele falou, meu Deus, mas essa pessoa não precisa. Quem é essa pessoa? Um outro pregador, não vou falar o nome para não constranger ninguém, mas vou resumir a história desse pregador, vocês me permitem? Só para eu explicar de solo, posso falar isso sim ou não? Aí ele falou assim, ó, tem X pregador dos Estados Unidos, não vou falar o nome, e ele prega muito de finanças, mas ele é multimilionário não por causa do ministério, ele já era multimilionário, e ele contou para o Todd como é que ele ficou multimilionário. Ele auxiliava um outro pastor como piloto, ó. Ele estava sobrevoando uma área, e ele era do ministério também, era um copastor, ajudante. Ele sobrevoou uma área e o Senhor falou para ele, investe nessa área e compra essa terra. Aí ele chegou e falou, puxa, Deus falou, vou ter que ir lá. Não era tão mal de vida porque já era um piloto assim, amém, amados? De voo
que não é comercial, né? Ou particular. Ele chegou no cara, bateu na casa do cara, falou, ó, eu queria comprar essa terra. O cara falou assim, não está à venda. Aí ele falou assim para ele, por que você quer comprar isso aqui? Ele falou que Deus me mandou comprar. E o cara entra. Quanto você tem? Ele, X milhões. Quanto que é a área? Tipo, 5X, né? Eu tenho X. Aí o cara, 5X, mas eu vou vender para você isso aqui, porque Deus te falou. Eu vou vender isso e é o seguinte, aqui eu exploro carvão, você vai explorar carvão, você vai fazer as coisas, sei lá, alguma coisa lá que ele explorava, tal, e falou, e aí você vai pegar a minha empresa dessa própria área, vai fazer tudo isso e você vai pagar em X anos isso aqui para mim. Glória a Deus, acertaram, apertaram as mãos, foi, tudo bem, beleza. O homem acerta. O homem começa um ministério, as coisas que Deus falava, que aqui vai virar uma base missionária, um lugar de treinamento de missionários, outras coisas, beleza, ok. O homem comprou sei lá quantos alqueires de terra. Aí o homem começa a explorar aquela terra. Aí ele descobre não sei quantos poços de petróleo naquela terra. Daí ele fica multimilionário. Só escutou Deus para comprar um negocinho. Plantou uma semente. Aí o Todd me contou que ele plantou uma semente no ministério desse cara, isso aconteceu, as coisas, né? E daí, porque ele fala, porque muitos lá nos Estados Unidos são contra esse pregador, porque ele fala muito de finanças, fala que as pessoas têm que romper, melhorar, tal, e acham que ele rouba dinheiro das pessoas, mas ele já era multimilionário quando ele entrou no ministério. Ele não precisa disso. Amém, amados? E ajuda as pessoas, claro, mexe nessa área, que com muitas pessoas às vezes mexe nisso. Aí o Todd terminou, contou essa história. Eu liguei para a pastora, tinha $100 na carteira. Né? Antes de ir embora eu falei, Todd, tudo bem? Tudo bem? Eu geralmente abençoo o Todd, eu abençoei o Todd lá com uma quantia. E depois eu falei, Todd, lembra aquele pastor que você contou a história? Ele, lembro, $100, se oferta lá no ministério dele para mim. Sabe por quê, irmãos? Porque eu sei que o solo é... Então tem semeadura nossa lá, graças a Deus. Que Deus faça grandes coisas, né? Tem programa de televisão, um monte de coisa. Eu nem tenho anseio, eu quero a fazenda aqui. Mas tem semente lá. Falei, não perco essa oportunidade de jeito nenhum. Só fiquei quieto, fiquei esperando. Falei, né, que eu escutei a história. Uns 2 dias depois eu tô de ir embora. Eu falei, ó, tô te dando $100, o que eu quero que você faça? Você vai lá no ministério desse irmão, que ele ia pregar lá depois de uns meses. Falei, você leva lá e oferta lá em meu nome. Leva minha oferta lá, para que as coisas aconteçam. Solo é importante. Solo fértil, frutifica. Quer investir em algo que frutifica? Me fala uma empresa que tem 400 anos. Me fala uma empresa que tem 300 anos. Eu te conto uma que é perseguida há 2000 anos. Que sempre falam mal, que nunca o mundo faz bem e que sempre cresce. Chama a igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pode perseguir, pode fazer. Quer semear um lugar bom, semeia no reino dos céus. Amém, amados? Melhor solo que a gente pode semear. A gente tem diante do Senhor. Próximo. Existem diferentes... Então leia comigo os 2 versículos que está mais perto, enquanto eu tomo uma água aqui, que daí eu vou falar rapidamente isso para linkar com o culto de quinta. Vai, 1, 2, 3, Gálatas 6:8 diz... Opa, pausa, o que é? Porque o que semeia para a sua própria... Ok, mas o que semeia? Colherá a vida? Lucas 6:31 diz o seguinte. Quero explicar rapidamente algumas coisas aqui, vocês me permitem, em nome de Jesus? Vou falar 4 diferentes tipos de solos que você pode plantar. 2 no campo natural, 2 no campo espiritual. Estão comigo aqui, amados? Primeiro que a palavra está falando ali, ó. Aquele que semeia. Leia lá o começo, só para eu tirar a dúvida se está na Bíblia mesmo. Vai, leia. Aquele que... Vai, leia comigo, bem alto, bem forte. Aquele que... Opa, então aquele que semeia nele mesmo, só nele, tudo é para ele, tudo é só para ele, o que ele colhe? O que ele colhe? Você nunca ouviu uma história, agora tem posição, tem condição, se corrompeu. Não. Já era corrompido. A Bíblia diz que quem semeia só em si mesmo, quem só quer as coisas para você, colhe o quê? Corrupção. Então, um dos meios que eu tenho para semear naturalmente, semear só em mim mesmo. Mas isso é o contrário da generosidade, porque amar é dar. Quem ama ao próximo dá. Mas Jesus fala também, olha ali a passagem de Lucas que fala assim, ó: como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a
Ou eu posso mudar a dinâmica, ao invés de eu investir, eu não estou falando, por favor, você tem que estudar, você tem que se dedicar, você tem que... Quem pode dizer amém? Mas você não é o objetivo fim de todas as coisas, tudo para você, porque quem faz isso colhe o quê? Corrupção, porque você vai investir só em você, querer só para você, achar que finanças e outras coisas vão mudar a sua vida e não muda nada. Você não vai ficar mais feliz. Amém, amados? Porque quem faz isso escolhe o quê? Corrupção. Mas eu posso fazer o seguinte, ao invés de investir só em mim, eu posso investir no próximo. Quando eu invisto no próximo, quando eu faço para o próximo, a Bíblia fala que outros vão fazer por... Aí eu começo a colocar a dinâmica do reino dos céus, de dons, de talentos, das coisas que tem todas trabalhando. Eu não sou um ponto fora, separado, eu estou junto. Quem pode dizer amém? Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Então se eu não coloco só em mim, eu coloco no próximo, os outros fazem para mim, e assim vai girando as coisas que Deus tem. As coisas vão trabalhando e o reino dos céus opera. Consegui me fazer entender no campo natural? Sim ou não? Sim ou não? Eu posso fazer só para mim ou eu posso fazer para o próximo? Em tudo. Não estou falando só finanças. Tudo que eu semear, gentileza, carinho, amor, bondade, preocupação, consolo, amparo, incentivo. Vamos falar no campo espiritual? Não preciso andar muito aqui, o texto fala bem claro. Ó, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá o quê? Vida eterna. Semear no reino da luz, garantia que eu vou ter vida eterna. Mas eu posso no campo espiritual também semear no reino das trevas. Nós somos uma igreja que, graças a Deus, resgata muitas pessoas das trevas. Muitas. Mas deixa eu explicar algo aqui no campo espiritual. Posso? De Deus não se zomba, não se engane o homem. O texto anterior é esse. Certamente que plantares. Como é que eu posso semear nas trevas, pastor? Se eu gasto em prostituição, se eu gasto com uso de drogas, se eu sou um usuário de drogas, compro as coisas, mas eu não faço mal para ninguém, tal. Deixa eu fazer uma pergunta. Se você usa droga e ela é ilícito, se ela é ilícito, automaticamente, quando eu faço uso dela, ou estou comprando de alguém algo que não se vende em qualquer lugar, que é ilícito, que é contra a lei, eu estou cometendo o quê? Estou cometendo o quê? Crime. Então, esse dinheiro que eu estou colocando aqui, eu estou sustentando quem? Ah, ninguém quer falar, eu falo o crime. Você é um usuário, ou já foi, em nome de Jesus, você está sustentando o crime. Tudo que o crime fizer no campo espiritual, gente que eles matam, gente que eles roubam, assassinato que acontece, crime porque não sei o que, o outro lá da boca estava devendo, matamos outro cara, quem financiou a arma, quem financiou a liberdade que eles têm, quem financiou todas essas coisas no campo espiritual, foi você. De Deus não se zomba, não se engane o homem, certamente o que plantares. Então você foi em nome de Jesus, não é mais em nome de Jesus, um financiador de muita coisa que aconteceu na sua geração, na sua cidade, no seu bairro, no país, a nível de corrupção, ou seja, como for naquilo que eu estou. Vocês estão aqui? Posso continuar ou não? Aí você não espanta pessoas que foram muito assim e têm dificuldade de romper financeiramente. Porque tem certas coisas na Bíblia que a Bíblia fala justiça. O que é justiça, pastor? Eu já preguei isso quando eu preguei sabedoria, série de sabedoria. Posso falar rápido, sim ou não? Se o irmão me roubou e ele é preso, e ele paga por aquele crime, houve justiça? Não, não houve justiça. Ele só foi punido. Não houve justiça. Justiça seria se eu fosse restituído, ressarcido, ou dependendo do dano que foi gerado, a mais. A Bíblia fala diversas vezes dessas coisas. Você matou um boi assim nessa condição, restitui e faz. Se o boi estava morto, você não sei o que, você não sei o que lá. Você fez isso aqui, você restitui 20%. Se você fez isso, você restitui o dobro. Tem que ter restituição. Por que eu estou falando isso? Tem gente, às vezes, amados, que financiou tanta coisa ruim, mas nunca restituiu. E aí, vou contar um testemunho. Posso ou não? Fala que sim, que eu vou contar de qualquer jeito e eu acelero o culto. Vai. Posso contar o testemunho, sim ou não? Então, lá no começo da igreja eu me lembro, aconselhando 2 jovens, veio os 2, um jovem e o primo. Um desses irmãos é até falecido. Lutou, ficou aqui na igreja, graças a Deus, mas tinha problema com droga. Aí chegou ele, eu me lembro dos valores. Puxa, pastor, caímos, mas conseguimos vir na igreja. Glória a Deus, ótimo, orei pelos 2 no final do culto, se arrependeram.
tinham gastado, eu me lembro dos valores, R$380 numa noite. Era bastante tempo, dinheiro. Já não é tão pouco agora, mas era bastante dinheiro voltar quase 13 anos atrás. Amém, amados? E uma noite os dois gastaram lá, fumaram, R$380. Esse mesmo indivíduo, uma semana depois, tinha seminário de cura que ia acontecer na nossa igreja. Aí ele chega, pastor, o senhor sempre fala, né, o senhor fala que o senhor dá o seminário para quem precisa, o senhor pode, né, o senhor pode me dar a inscrição do cura? Eu olhei para ele com a cara assim, eu falei, irmão, cura era o único evento que a gente fazia pago. Por quê, pastor? Vinham 20 intercessores de Curitiba, eles jantavam aqui, ficavam aqui, ministravam as pessoas das 6 da manhã à meia-noite, outras coisas, ficam em turno de oração, é desgastante, amém, amados? E o seminário era basicamente, o custo era único e exclusivamente para pagar as pessoas que vinha, né? Pagar os custos das pessoas, a ajuda do combustível, a galera que vem de Curitiba, todas as coisas. Aí naquela época a gente cobrava R$45. Ficou R$45 por ano na nossa igreja, graças a Deus. Porque foi aumentando o número de pessoas, daí não precisava aumentar o valor, né? Então, continuou assim, tal. Aí ele veio e me pediu para eu dar a inscrição para ele de quanto? R$45. Ele falou, pastor, o senhor me libera para eu fazer o seminário de cura? Eu falei, não, irmão. Por quê? Porque você é um sem vergonha, irmão. Você acabou de me falar uma semana atrás, cara, você deu o seu jeito para queimar R$380 em drogas, cara. Agora, pro reino do céu, você vai querer vir aqui, quer que eu te alivie a tua vida? Você quer fazer o seminário de cura? Você vai se virar, você tem um mês ainda, sei lá, 15 dias, 20 dias, e você vai dar um jeito de arrumar esse dinheiro. Você pede para alguém, você empresta para alguém, eu não vou te dar. Credo, pastor, não. Eu estou ensinando ele a remir as coisas. Quando é para a sua própria corrupção, ele dá o jeito para achar o que for e faz o que quer. Quando é para o reino dos céus, para plantar diferente, que é a única coisa que vai ter um plantio, que vai ter um efeito eterno. Estou conseguindo fazer entender sim ou não? Eterno. Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala, saiba escolher o solo, irmão. Olha para outra pessoa bonita e fala, se tiver que remir alguma coisa, aproveita. Né? Intenso para usar droga, intenso para dançar na rave, intenso para gastar dinheiro com coisa que não presta, não levanta a mão para adorar, não oferta nada, não faz nada, paga 200 para ficar no 300, 400, 1000 para ficar uma noite lá no, como é que chama quando é o lugar lá, quando vai numa balada, área VIP, sei lá o que é, né? No camarote, e no reino, nada, cuidado. A Bíblia fala, buscar em primeiro lugar o reino dos... E as demais coisas você não? Não corra atrás de outras coisas. Senão você vai ter coisa tirada. Satanás só sabe fazer uma coisa, mentir. A única coisa que ele é o pai. Que ele é a força da casa. Depois é roubar e destruir. Que o Senhor dê graça em nome de Jesus. 2025 só plantaremos em solo bom em nome de Jesus. Amém, amados? Quem crê? 1º de fevereiro, se eu não me engano, ou perto dessa data, acho que é primeiro final de semana de fevereiro, temos seminário Choice de libertação. Contamos com todos vocês, vamos fazer um geral com toda a igreja. Amém, amados? Um sábado só inteiro, da tarde até a gente avisa depois as datas, você bloqueia a tua agenda, vem em nome de Jesus. E você tem problema nessa área, vamos liberar isso também em nome de Jesus. Amém? Se arrepende, muda, glória a Deus. Vai, próximo. Ótimo. A semente precisa romper para frutificar. Marcos 4:28 diz, leia lá comigo. Vou falar muito rápido aqui. Tem que romper para frutificar. Eu preciso sair daquele... A semente, ela tem o potencial todo dentro dela, mas ela é protegida por um invólucro, que protege ela enquanto ela está dentro do fruto ou enquanto ela está ali. Depois aquele invólucro, quando ele cai na terra... E depois ele é molhado, ele apodrece de fora para dentro, o que está dentro, que tem vida ali, desperta. Quem pode dizer amém? Mas uma semente que é colocada, que não é colocada no solo, que ela fica em outro lugar, ela começa a apodrecer de dentro para fora. Você não vê, daqui a pouco você bate naquele negócio, o caroço está seco. Quem já viu isso? De alguma coisa que você deixou. Por que você está falando isso, pastor? Deixa eu te contar. Tem que romper para frutificar.
O que é romper para frutificar, pastor? É sair daquele lugar que eu estava, é me colocar... Deixa eu explicar de uma forma simples. Eu gosto de usar a escola, que é a forma mais simples. Ninguém na minha família estudou, não é o meu caso, nossa família todo mundo estudou. Mas se ninguém na tua família estudou, você tem que ser o primeiro a romper. Você fala, vou me formar, vou sair desse lugar. Quem pode dizer amém? Para eu me formar, para eu ultrapassar esse limite, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair do ambiente da minha casa, dos lugares que eu estou, e ir para os ambientes de estudo, andar com pessoa que fala de estudo, que faz aquelas coisas. Eu me coloco naquela terra. Para quê, pastor? Para que aquela terra tire as camadas externas dos meus enganos, para que tudo aquilo que eu tenho de potencial ilimitado frutifique. Estão conseguindo fazer entender, sim ou não? E quando isso acontece, me coloquei dentro daquele ambiente, aí, querido, rompeu, abriu um caminho, nunca mais. Aí só melhora, só melhora, só melhora. Abraão passou, saiu da terra da tua parentela, somos todos livres. Amém? Consegui me fazer entender, sim ou não? Ah, na minha família todo mundo fala palavrão, é normal falar palavrão. Então deixa eu te contar, você tem que sair da tua família um pouquinho. Você tem que ir para um ambiente onde as pessoas não falam palavrão, onde ninguém pragueja, onde todo mundo agradece, onde todo mundo dá glória a Deus, onde salmodia, fala de cantos espirituais. Você sai daquele lugar, vai para uma terra que te molha, que te trabalha em você, para que você rompe. Pois você rompe, você pode voltar para aquele lugar. Aí você fala, na minha geração nunca mais isso vai acontecer. Consegui me fazer entender, sim ou não? Se a semente não romper, se ela fica longe, ela apodrece de dentro para fora. Se ela vai para o solo correto e a água está regando ele, a água é a palavra, aí a Bíblia diz que ela frutifica. Qual que é a palavra? Olha o que está falando aqui, ó. A terra por si só mesmo frutifica. Paulo fala assim, ó, no ambiente cristão, ele fala assim, ó, e não deixai de congregar, como já naquela época já tinha os desigrejados, como é o costume de muitos. Sabe por quê? Se eu não ficar perto daquele solo, parece que está tudo bem, mas por dentro já foi. Jesus fala isso de alguns. O sistema religioso trouxe vocês, ele fala, sepulcros caiados, por fora um túmulo todo bonito, cheio de cal preparado, por dentro, nós não podemos viver assim em nome de Jesus. Olha para alguém bem bonito e fala assim, tem que romper, irmão. Vai, próximo. Nada acontece até que uma semente seja plantada. João 12, 24, leia comigo o texto. Em verdade vos digo, se o grão caindo na terra não, fica ele? Se está aqui o grão aqui, fica ele só. Mas se produz muito fruto. Nada acontece até que uma semente seja plantada. Tem que plantar a semente, irmãos. Nosso filho quer ser jogador de futebol. O que eu e a pastora apavoramos a vida dele? Tem que treinar, Isaac. Tem que levantar cedo, Isaac. Tem que pegar na bola, Isaac. Tem que correr, Isaac. Tem que fazer. Ele brinca com o irmão dele. Esse dia é assim que tem que fazer. Com o Josué eu faço ele jogar só com a perna esquerda. Ele fica bravo, não, deixa eu usar a direita. Eu, não, ele é mais novo, você vai ter que se virar. Quer ser um jogador? Tem que treinar. Tem que melhorar. Nada acontece até que a semente seja plantada. Quem aqui no decorrer da sua vida já começou a fazer alguma coisa no seu serviço, no seu trabalho, que alguém te obrigou, ou um chefe colocou numa situação, ou apareceu e você tinha que fazer, aí você nunca tinha feito aquilo na vida, de repente você começa a fazer e você descobre que você é bom naquilo. Quem já viu isso? Cara, eu sou bom nesse negócio aqui. Só que eu nunca sabia que eu era bom. Sabe por quê? Nada acontece até que uma semente seja. Nada acontece até que uma semente seja plantada. Eu falo inglês desde os meus 13 anos que eu comecei a fazer curso lá na Wizard. Depois eu fiz teatro em inglês 7 anos. Depois eu e meu irmão fomos estudar mestrado, doutorado. Continuamos estudando em inglês. Fizemos todas as coisas. Eu nunca tinha traduzido ninguém na minha vida. Nunca. Mas eu sabia falar inglês. Mas um monte de gente sabe falar inglês. Sim ou não? Até com 32 anos, primeira oportunidade de traduzir uma pessoa na nossa igreja. Foi mais ou menos. Porque não tinha quem traduzisse e eu mesmo traduzi. Porque eu era o pastor. Né? Qualquer coisa, se eu não soubesse traduzir, eu pregava uma mensagem e ia ficar bom. Que pregar eu sei? Estou brincando, eu não fiz isso. Só que daí eu fiz, todo mundo, opa, foi bem. Aí depois eu fui lá, fiz outro, melhorou um pouquinho. Depois eu fui lá, fiz outro, melhorou um pouquinho. Depois eu fui lá, fiz outro, melhorou um pouquinho. Depois eu fui lá, fiz outro, a pessoa falou, você vai ser meu tradutor. Aí depois outro, quero você, você vem para cá. Depois outro vem para cá. Eu só fui descobrir que eu era bom numa coisa quando eu já tinha 32 anos de idade. Fazendo as contas, eu já falava inglês fazia quase 20 anos. Vocês estão aqui comigo, amados? Nada acontece até que a semente seja.
Então eu fico imaginando quantas sementes tem só aqui nesse lugar que nunca foram plantadas. Que a Bíblia diz que o preguiçoso está com a comida no prato, mas não quer levar para a boca. Chacoalha quem está do seu lado e fala, não faça isso. Um homem que já foi recolhido, chama Miles Monroe, era um doutor britânico, né? Ele era, na verdade, já vou lembrar, mas é uma ilha britânica. De onde que é o Miles? Bahamas, uma ilha britânica. Ele fez doutorado daí, né? Eu sei porque ele fala inglês e outras coisas. Ele fala assim, o lugar mais rico da terra, sabe qual é? O cemitério. Cheio de sonhos, cheio de projetos, cheio de coisas que nunca foram feitas. Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala, planta semente. Olha para outra pessoa bem bonita e fala, use os seus dons. Meus dons não são para mim, são para o próximo. O dom e o chamado de Deus são irrevogáveis. Tem coisa guardada em você com potencial ilimitado que nunca foi plantado, mas em 2025 o Senhor vai te usar poderosamente em nome de Jesus. Você vai se colocar disponível para ser usado no reino dos céus, com todos os seus dons e talentos em nome de Jesus. Amém, amados? Próximo. Lembrei de algumas coisas aqui, mas tá longo o culto já. Tô quase. Quantos slides faltam, Thiago? 11? Então vou acelerar. Então, olha para quem está do seu lado e fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça em velocidade 2. Vai, vamos lá. Quando tem uma necessidade, basta encontrar. Se tudo começa com uma semente, eu não tenho nenhuma necessidade. A minha necessidade única é descobrir qual é a semente que eu tenho que plantar. Esse aqui é o detalhe. Pastor, então não tem necessidade? Não tem, porque está tudo aqui. Deus não deixa faltar nada. A Bíblia diz que todas as minhas necessidades são supridas em Cristo Jesus. Então, o que na verdade eu não tenho uma dificuldade, eu só não sei achar qual semente que eu vou plantar para que eu possa suprir aquilo. Tudo começa com uma semente. Se você tem uma dificuldade, aí a Eclesiastes 11:6 diz, semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repousa a mão, porque não sabes qual prosperará, se essa ou se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Usa as sementes que Deus te deu. Amém, amados? Descobre qual é a semente para aquilo, compartilha. Eu fiquei lá com o pastor Cacho, né? Em novembro, presente de Deus. Pergunta para a pastora. Irmãos, pensa um cara que fazia pergunta. Pastor, como é que você cuida da igreja? Pastor, como é que começou a igreja? Pastor, como é que, né? Como é que é a igreja? Por que é a igreja? Por que não tem não sei o quê? Por que não sei o quê? Aí no outro dia vamos tomar café. Pastor, queria falar de outro assunto. Posso? Pode. Pastor, como é que o senhor cuida das finanças da igreja? Zero filtro, irmão. Como é que o senhor cuida? Porque eu sei que é uma igreja próspera que mudou um país. O estacionamento deles é em forma de auditório para que todo mundo chegue na mesma distância. O estacionamento, lá na Guatemala, não estou falando dos Estados Unidos, estou falando na Guatemala. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Acho que o templo é para 29 mil pessoas. O pastor que prega foi o primeiro pastor a pregar na Hillsong, que não era de língua inglesa. Primeiro. Então por que você está falando? Aí eu perguntava tudo, como é que o senhor lida com as finanças da igreja? Me explicou. Como é que o senhor lida com as suas finanças? Me explicou. Sabe o que eu estava querendo saber? Qual a semente? Me fala como é que isso chegou nisso. Me dá, porque eu não tenho problema. Eu só tenho que achar qual é a semente que eu tenho que plantar. O Senhor te dê sabedoria nessa estação em nome de Jesus. Próximo, vai lá, 10 slides, Tiago. Fruta de acordo com a... Provérbios 22:8 diz, o que semeia, cegará, e a vara da sua indignação, está falando assim, ó, o que faz coisa ruim para os outros, vai colher coisa pior, e não adianta ficar bravinho, não adianta esperar outra coisa, porque fruto de acordo com a, plantou manga, vai nascer o quê? Vai nascer o quê? Plantou limão, vai nascer o quê? Ai, não quero, não gosto. Se a semente se identifica como outra coisa, não fica tranquilo. Você vai plantar ela lá, é uma semente de manga, você pode falar para ela, colocar um lacinho nela, se identificar ela, pintar ela de outra cor. Tem jeito não, irmão. Fruto dá de acordo com a espécie. O que você quer, planta de acordo com a espécie. Amém? Próximo. Ótimo, esse é extremamente importante. 1, 2, 3, leia comigo. A terra, pois, produziu.
Lu, quantos anos você tem? Quantos anos você tem? 9 anos. Então ajuda o pastor, por favor. Tá bom? Você já viu uma melancia? Já, óbvio. Melancia é grande ou é pequena? Grande. Que cor é a casca da melancia? Ou que cor que ela é por fora? Verde. Que cor que ela é por dentro? Vermelha. Ótimo. Você já viu uma semente de melancia? A semente da melancia é grande ou é pequena? Pequena. Que cor que ela é? Preta. Parabéns. Todas as perguntas certas. Além de ser um excelente jogador, acerta todas. Ajudou o pastor na pregação. Te amo. Nosso jogador, em nome de Jesus, né? Vai ser um ótimo jogador. Já é um ótimo jogador, vai só melhorar. Vamos ter muitos nessa igreja aqui, né? O fruto não é igual a semente. Por que você está falando isso, pastor? Sabe onde a gente erra? A Bíblia fala assim, ó: o meu povo perece por falta de... Porque a maioria das vezes a semente não tem nada a ver com o fruto. Gui, você já viu um pêssego? Pêssego é uma fruta durona ou mole? Quando está maduro. Você nunca tocou num pêssego? Will! O Gui é lá do Pará. Ele já viu fruta que a gente não viu. Quem já viu um pêssego? Quem já viu a pele do pêssego? É macia ou não? Macia. É bonito ou não? Lisinho, assim, um negócio bonito. Quem já viu o caroço do pêssego? Parece um cérebro com uma metamorfose. Você morde ele ao contrário, fura o céu da boca, né? Aquele caroço, aquela coisa. É exatamente isso, irmão. O fruto não é igual a... Aí esse é o problema. Tem gente que não conhece as sementes. E aí você fala para ele: cara, para resolver isso, deixa eu te dar uma dica. Para um pouco as redes sociais, sai um pouco da TV, se separa um pouquinho, leia a Bíblia, deixa de fazer isso aqui, para de fazer aquilo lá, faz isso. A pessoa fala: o que isso vai me ajudar? Sabe por quê? Porque a semente não tem nada a ver com o fruto, mas a pessoa se entrete com o fruto, ela fica procurando fruto, e ela pode até achar um fruto, e é ótimo você achar um fruto e comer do fruto, só que se eu te contar, se você desperdiçar a semente, é uma vez só. Está conseguindo me fazer entender? Fruto não é de acordo com a semente. A gente geralmente acha, todo mundo quer ter uma vida regalada, vida boa, ter um monte de coisa. Deixa eu te contar uma coisa, só consegue isso com trabalho, irmão. Ah, pastor, mas você não vê o vídeo que aparece. Você tem um celular de 3 mil reais e não ganha 10. Trabalhe da sua casa sem fazer nada e fique rico. Basta comprar o meu curso que é apenas R$ 99,90. Não se engane. Fruto de uma vida abençoada por Deus, de descanso, é trabalho. E vou te dar a proporção bíblica. Trabalha 6, descansa 1. Você mais vai trabalhar do que vai descansar. Agora o povo quer fazer tudo ao inverso. Aí depois não sabe porque está numa situação difícil, porque as coisas não estão acontecendo. Chacoalha quem está do seu lado e fala: meu irmão, semente de melancia não é grande não, vaza. Tem gente procurando uma semente verde desse tamanho aqui, ó, pisoteando um monte de carocinho que está no chão, falando: para que serve isso daqui? Próximo. Vou acelerar de novo. Você não é o único semeador. E eu vos enviei para uma ceifa em que não semeastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Muitas coisas da minha vida ou da sua vida não é você que semeia só. Teve alguém que semeou. Você nasceu, seus pais já te deram uma colheita. Você já nasceu num ambiente com coisas que semearam, boas ou ruins. Quem pode dizer amém? Mas você já vai semear diferente para a vida dos seus filhos, que a Bíblia diz que os justos deixam herança para os filhos de seus filhos, os pais entesouram para os filhos. Quem pode dizer amém? Em todos os aspectos, não só físico, mas também espiritual. Mas eu não sou o único semeador. Eu estou lá fazendo alguma coisa, tem gente orando por mim, tem gente intercedendo por mim. Eu não sou o único semeador da minha vida. Tem outras pessoas semeando. Amém, amados? Próximo, vamos lá, Tiago. Vamos numa regressiva. Você nunca vai colher na mesma estação que... Há tempo de nascer e tempo de plantar e tempo de arrancar o que se... Numa geração tão desesperada e angustiada, eles querem fazer agora. Mas não é, amados. Vai plantar hoje, vai colher quando? Quando que vai colher? Vai demorar. Se vier rápido, provavelmente o fruto não é duradouro, ou não é permanente. Quanto demora para nascer um tomate, pai?
3 meses demora para nascer um tomate. Mas a árvore do tomate, eu vi, estava vendo os estudos, ela não dura mais que 1 ano, você vai ter que trocar ela porque ela perdeu a força e não consegue mais. Se plantar um coqueiro, vai demorar anos para ele produzir. Mas ele vai dar coco para sempre. A sua geração não comeu o coco que você plantou. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Quanto mais demora para algo acontecer, provavelmente aquilo é mais duradouro do que... Amém? Olha para quem está do seu lado e fala, não fique ansioso, irmão. Vai, próximo, vamos lá, Tiago. A colheita é garantida. Os que com lágrimas semeiam com júbilo, não se engane, plantio é livre, mas a colheita é garantida. E, em consequência, de acordo com a espécie daquilo que vem, a nossa alegria, querida, é que a gente pode fazer as coisas com choro, mas nós vamos colher com júbilo. Quando vem a colheita, você até esquece como é que foi. Foi tudo lindo, tudo fácil. Vai, próximo. Seja paciente, não? Hebreus 6,15 diz, e assim... Não foi de um dia para o outro que veio a promessa dele, depois de Isaac, 20 anos orando para ter um filho. Não desista. Deus falou algo na sua vida, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele falou, vai se cumprir. Que você possa falar igual Josué, que ultrapassou essa geração, não morreu no deserto, parou o sol e falou, e todas as boas palavras do Senhor se cumpriram. Foi o mesmo que falou lá numa declaração, eu e minha, não sei a respeito de vós, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele falou, tomei essa decisão, agora muda as coisas para a vida para sempre. Próximo. Você sempre colherá mais do que você plantou. Quem já brigou com alguém? Com uma pessoa? Quem já notou que não foi com uma só que você brigou? Ah, se fosse da nossa época lá na Vila Oficinas. Mas eu briguei com o outro, tô levando 5 chutes. Né? É assim. Tanto para coisa boa quanto para coisa ruim. Trata alguém bem, você vai ver que isso aí vai se irradiar em nome de Jesus. Sempre frutifica, multiplica. Colheita sempre é mais. Eu nunca vou plantar um caroço de pêssego e vou colher um pêssego com um caroço. Nunca isso vai acontecer. Amém, amados? Outra, enfim, caiu em boa terra e deu a fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Próximo. Eu gosto. Vou ficar quantos faltam já? 4? É? 5. 4. Então ótimo. Vou ficar 1 minutinho nisso. Segunda carta aos Coríntios. Não chora, Davi, o tio já tá acabando. Isso. Segunda aos Coríntios 9, 6 diz assim. Vamos ler comigo. Isto o quê? Isto o quê? Vai. Cada um contribua segundo tiver no propósito do coração, não com tristeza ou por necessidade, porque o Deus ama a quem dá com... O que eu amo do Novo Testamento é você determina a sua colheita. Não é só no Novo Testamento, isso acontece depois que o povo entra na terra prometida. Quando eles estavam no deserto era maná diário, aquela porção diária era o que dava para sobreviver. Quando entra na terra prometida ele fala, terra que mana leite e mel. Você determina a sua colheita. Você determina a sua colheita. Você determina a sua colheita. Quem crê nisso? Ótimo, então você não pode reclamar do que você está vivendo agora. Porque você está vivendo a tua colheita. Que você determinou. Eu sentei aqui com os Braves aqui, ó. Quem estava? Na quarta. Uma das primeiras coisas que eu falei para vocês: assumam a responsabilidade pelas suas vidas, não é isso? Levante a cabeça, pare de reclamar, pare de culpar os outros, pare, porque no Novo Testamento Deus nos deu eu sou nova criatura, eis que as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Eu não preciso ficar de mimimi, não preciso ficar culpando os outros, eu não preciso ficar reclamando das coisas. Eu tomo a atitude e eu semeio. Quem semeia muito, colhe. Quem semeia muito, colhe. Olha o que Paulo está falando, eu afirmo. Quem semeia muito, o que acontece? Vocês não estão querendo falar? Quem semeia muito, colhe. Quem semeia pouco, colhe. Então, quando você estiver olhando a tua situação, hoje quando você voltar para sua casa, você vai falar, Jesus, a partir de amanhã as coisas vão ser diferentes na minha vida. Vai dobrar o joelho e vai falar, eu vou fazer diferente na minha vida. Vocês estão aqui, amados? Amém? Glória a Deus. Amo fazer esse culto, é uma vez por ano que eu faço. Fala, amém. Em inglês está escrito aqui, ó,
Make your choice. Make your choice. Toma a tua decisão. Pode ser um dia de mudança para a sua vida. Ou você pode esperar o próximo culto de semeadura e falar, é verdade, o pastor falou isso ano passado. Eu sempre falo, tá, isso aqui. Dá um sorriso para alguém bem bonito e fala, 2025, no culto de semeadura do ano que vem, minha vida vai estar muito diferente, irmão. Quem crê em nome de Jesus? Que assim seja feito, então, em nome de Jesus. Eu falo amém para a sua declaração. Vai, próximo. Você não pode manter o que não pode dar. Deixa eu explicar de um exemplo rápido aqui. Atos 20:35 diz: e tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos, recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é do que? Conversando com o Dendu, que eu estava falando, Dendo, me fala uma palavra a respeito disso. Daí ele me deu essa palavra aí. Ele falou, Fabinho, você nunca vai poder manter aquilo que você não pode. Deixa eu explicar uma coisa. Tá ali, ó, o meu sobrinho aqui. Vem cá, Davi, com o pastor um pouco. Vem com o tio. Deixa eu mostrar que japonês bonito. Daqui a pouco eu vou te levantar. Já acostuma aqui, ó. Vem com o tio. Isso. Olha aqui, galera. Esse aqui é o filho do meu irmão, mais novo da nossa família. Um dia esse bonitão aqui vai crescer. Sim ou não? Vai. Vai casar também, em nome de Jesus. Vai ter filho. Tem gente, por causa dos traumas, das coisas como viveu, da vida como estava, pega um filho, um negócio e cuida dele, ele é só meu, não vou dar. Aí aparece uma irmã para orar com ele, não, ela não, essa daí não presta. Não, essa daí isso daí não dá. Isso é só meu, só meu, só meu. Não é o seu caso, em nome de Jesus. Você vai casar cedo com uma jovem bem bonita, em nome de Jesus, tá bom? Né? Você já viu o caso assim, sim ou não? Aí você nunca é disposto a dar. Aí você nunca mais recebe de volta. O filho não casa, não fica com ninguém, o tempo passa, e o que você queria que houvesse reprodução, você acaba nunca mais tendo. Você nunca vai poder manter aquilo que você não pode dar. Porque se você dá aquilo, aquilo não domina mais você. Posso ouvir um amém, amados? O que Jesus fala quando vai seguir ele? Deixar? Deixa só algumas coisas e me segue. É isso ou não? É isso, amados? Deixa o quê? Tudo. Tudo. Gostou, amigão? É verdade, você está certo. Vamos lá, mais um. Fica aqui com o tio um pouco. O tio ficar com você. Próximo, Tiago. Quanto mais sementes eu planto, maior o meu. Essa é linda demais. Ora, aquele que dá semente ao que? E pão para. Suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da. Irmãos, pensa você, se você é um cara que é o dono de algum lugar, tem um funcionário teu, o dever deles é semear sementes. Você tem um funcionário que você deu 10 sementes para ele, você volta uma semana depois, ele ainda está com 10 sementes. Você deu um funcionário, você deu 10 sementes para ele, no meio-dia ele já liga, ô chefe, tem mais 10 sementes aí para eu jogar? Tenho, dou mais 10. Depois chega no outro dia de manhã, ele, chefe, tem mais 10 sementes aí? Tenho. Deixa eu te perguntar, para quem você vai dar mais semente? Porque semeia ou porque não semeia? Porque semeia. E ainda a Bíblia fala, e aumentará o quê? Olha ali, ó. Ele vai suprir a tua necessidade e vai aumentar a sua sementeira. Se esse funcionário, você vê que ele está ficando com sede, que ele está cansado, que ele está trabalhando muito, você fala, vou te dar uma aguinha aqui, um intervalinho a mais, vou te dar um upgrade aqui, descanse em tal lugar, melhora. Quem pode dizer amém? Está olhando a mãe e o pai? Aqui, gatão. Já vou lá te levar. Quem semeia, Deus dá semente. Quem retém, a Bíblia fala que até o que tem lhe será tirado. Não seja assim em nome de Jesus. Que esse ano seja o ano em que você mais vai semear em nome de Jesus, em todas as áreas da sua vida. Que mais você vai investir, que mais você vai fazer. Deus te deu um dom de fazer uma coisa, eu vou fazer, eu vou ajudar. Pastor, eu só aguento cuidar de criança 1 hora. Vou ficar uma escala num culto. Glória a Deus, semeia. Você vai ver que depois você aguenta 2. Você também, amado, é só um culto só, mas você vai aguentar muito isso ainda, em nome de Jesus. Quer ir com o pai ou não? Vai ficar com o tio? Ele vai ficar com o tio. Então vai, próximo, Tiago, por favor. Ótimo. Eu planto por fé e não pelos meus sentimentos, amados. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não posso plantar porque a Bíblia fala que semeia com lágrimas, colhe com. Então quer dizer que ele não estava feliz fazendo aquilo que ele tinha que fazer, mas era o que ele tinha que fazer.
Quando a gente toma uma decisão de algo, já não é mais por sentimento. Quem já casou? Quem já casou já ficou bravo com a sua esposa? Não levante a mão para você sobreviver. Mas teve uma pessoa lá uma vez que me falou que isso já aconteceu. Mas ele tomou uma decisão, não vou largar ela só porque aconteceu alguma coisa, que queimou um ovo. Nunca a pastora queimou um ovo que eu me lembro. Já, amor? Não sei. Eu queimo tudo. Sou homem do fogo, irmão, sou pentecostal. Eu taco fogo nas coisas, eu queimo as coisas, é meu DNA isso aí. E vem aquele que vos batizará com fogo. Faz parte do meu DNA. Se eu não fosse um incendiário, esses dias o Josué fez um incêndio lá, ainda bem que a polícia não foi lá em casa. Ele tinha aquelas grimpas que o pai deixou tudo lá embaixo, lá atrás, ele tacou fogo lá, ele pegou, foi lá, pegou, não sei quem é os pais dele que deixam ele pegar fósforo e coisa. Olha a cara da minha mãe, eu deixei, ele falou, pai, posso acender o fogo numa grimpa lá? Eu achando que ele ia acender uma grimpa ali. Quando a pastora chegou, eu lá fazendo número 2, ela, amor do céu, vai lá ver o que aconteceu, tá pegando fogo lá no terreno, deu, meu Deus, tinha, sei lá, sério, muita grimpa pegando fogo, eu, Jesus amado, Josué, você é igual eu, te amo. Próximo, por favor, vai, não faça por sentimento, tome uma decisão nas coisas da sua vida, eu vou plantar todos os dias. Eu vou semear em todos os ciclos. Tem dia que você não vai ter vontade, mas esse é o que vai fazer crescer. Próximo, vamos lá. Tempo de plantar é? Vamos colocar de pé em nome de Jesus? Leia comigo Gálatas 6:9, por favor. E não nos cansemos de... Porque a seu tempo? Se não... Tio, vai acabar o culto, tá, amigão? Vamos orar, amados? Tempo de plantar é agora. Agora nós vamos para um momento de adoração. E o que nós vamos fazer nesses próximos minutos aqui? Nesses próximos minutos nós vamos semear. Quem pode dizer amém? Uns 10 minutos. Eu peço que você não vá embora agora. Quem quiser pegar os seus filhos, pega lá. Hoje nós semeamos lá para as crianças, eu e a pastora, né? Isso é uma alegria dos kids, em nome de Jesus. Fizemos serviço de vô, né? Que é dar doce antes da coisa. A doce antes da janta. Se você trouxe seus filhos, quer que eles participem desse momento ou vejam esse momento também, você pode ir lá pegar em nome de Jesus. Quer ir pegar lá também, mães nossas? Já foram? Ótimo. Vamos orar? E a gente vai para um tempo de troca de presentes. Pastor, não trouxe nenhum presente. Não tem problema, fica aí no seu lugar. Você vai ganhar um presente de alguém em nome de Jesus. Pastor, quero dar um presente para alguém. Tem a lojinha lá aberta em nome de Jesus também. Se quiser semear, preparar, ou Deus mostrou alguém para você, você pode participar disso em nome de Jesus. Amém, amados? Vamos orar? Quero fazer 2 orações. A primeira, se você está aqui pela primeira vez e nunca entregou sua vida para Jesus, esse é o presente que a gente pode dar para Deus, é o que Deus deseja. Vamos fazer uma oração juntos? Coloca a mão no seu coração e repete assim comigo, dizendo, Senhor Jesus, eu quero me entregar completamente a Ti. Eu te declaro Jesus Cristo como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Eu peço perdão de todos os meus erros e eu libero perdão para todos que erraram comigo. Eu também te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, no nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus.